Questão número 20, última questão da prova, tem aqui umas perguntinhas sobre números racionais, que são as frações, né? Positivas ou negativas. Então, analise as afirmações a seguir sobre os números racionais A e B. A e B são dois números racionais dados. E ele faz uma pergunta sobre isso. Olha, primeira afirmativa. Para A diferente de B, existem infinitos números reais x, tais que x está compreendido entre A e B. O que quer dizer isso? Se eu pego dois números racionais quaisquer, A e B, por mais próximos que eles possam estar, você vai ter aqui infinitos números racionais. É o que ele fala. Para A diferente de B, existem infinitos reais x compreendidos entre A e B. Tem infinitos números racionais e infinitos números reais também. Porque isso aqui é um intervalo com medida diferente de zero. O que é um intervalo com medida zero? É com os extremos iguais, A igual a B. Mas aqui você tem alguma medida. Por mais que isso aqui seja pequeno, você vai ter aqui um segmento. E dentro desse segmento, você tem infinitos pontos. Então, infinitos números reais. Então, realmente, existem infinitos números reais compreendidos entre os dois extremos desse intervalo aqui. Ou seja, todo intervalo, desde que não seja de comprimento zero, ele tem infinitos reais. Então isso aqui está corretíssimo. É uma noção sobre números reais que você tem que ter. Então a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos ver aqui a segunda. Sempre existirá uma solução para a equação na variável x dada por ax é igual a b. Ax é igual a b é uma equação na variável x, sempre vai existir essa solução? A solução é essa aqui, passa o a para lá dividindo, o x é b sobre a. Então sempre tem uma solução que é essa aqui. Tá certo isso? Eu posso dizer que sempre vai existir essa solução? Não, sempre não. Tem um caso em que isso aqui fura. Qual é o caso? É quando o denominador é zero, ou seja, quando o a vale zero. Se você tiver o A valendo zero e o B valendo qualquer outra coisa, você não pode ter solução. Quando você tem A igual a zero, por exemplo, e o B é um número diferente de zero, você vai ter um negócio assim. 0 vezes x é igual a b, onde b é um número diferente de zero. Não tem solução. Isso aqui é uma equação impossível, porque esse primeiro membro vai dar zero. E esse segundo membro vai dar uma coisa diferente de zero. Então essa aqui é uma equação impossível para qualquer x. Então não vai existir o x nessa situação. Então ele falou que sempre existirá uma solução para qualquer A e B. É para qualquer A e B, tá? Se ele não falou nada, tem que ser para quaisquer. Ou seja, sempre. Sempre é em qualquer situação, para qualquer valor de A e B que você pegue ali. Então, isso aqui é o que? É falso, tá? Errada essa afirmativa. Falso. A terceira afirmativa. Se A3 mais B3 é igual a zero, então A igual a B igual a zero é a única solução. Tá certo isso? Quer dizer que se eu escrever que A3 mais B3 é igual a zero, eu posso dizer que a única solução é essa? O A e B valendo zero? Não. Nada disso. Tem outras soluções. Você não precisa necessariamente ter A igual a zero e B igual a zero para isso aqui acontecer. É só você resolver isso. Ó, passa o B3 para o outro lado, A3 é igual a menos B3, tá? Quer dizer, você tem dois números que têm o mesmo cubo, porém com um sinal trocado. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? A igual a menos B. Claro, se você está falando nos números reais, tá? Por exemplo, se você tiver o A valendo 7 e o B valendo menos 7, o A com sinal trocado, a soma dos cubos vai dar zero. Um vai ficar 7 ao cubo e o outro vai ficar menos 7 ao cubo. Porque menos 7 elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 7 ao cubo. Isso aqui dá zero. Então, a solução não é única. Você tem infinitas soluções desde que aconteça isso. Então, essa história aqui, a única solução é
Se A e B forem 0, não, isso está errado. É falso. Tem todas essas soluções que satisfazem isso aqui. Eu citei uma, mas você podia ter qualquer outro número aqui e o B seria o A com sinal trocado. Então, é falsa. Afirmativa 4, se o A é menor que B, então A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Isso aí é para enganar quem está nos primeiros anos escolares. Se o número é menor que o outro, o quadrado desse primeiro número é menor do que o quadrado do outro número? Sim, mas só se os números forem positivos. Se os números A e B forem positivos, isso aí vale. Por exemplo, você tem isso aqui, ó. 2 é menor do que 5, certo? Então eu posso dizer que 2 ao quadrado é menor que 5 ao quadrado? Sim, tá certo. Se esse número é menor do que esse quadrado é menor do que esse. Quanto maior é o número, maior é o seu quadrado e vice-versa. Mas isso para números positivos. E se você tiver números negativos? Quer ver? Olha aqui, eu vou pegar os números menos 5 e menos 3. Quem é maior aqui? Esse aqui é o maior? Claro, quanto mais negativo, menor é o número. Então eu posso falar que esse número é menor que esse. Então, menos 5 é menor do que menos 3. Agora, esse aqui ao quadrado é menor do que esse ao quadrado? Ó, esse ao quadrado é 25 e esse ao quadrado é 9. 25 é menor que 9? Não. Então, esse negócio aqui fura quando você tem números negativos, tá? Só vale quando os dois são positivos. E ele falou números racionais, quando é racionais, tá incluindo positivos e negativos. Então, isso aqui é falso. Ah, mas é verdadeiro quando os dois forem positivos. Mas como ele não fala nada, é para quaisquer valores de A e B. Olha só. Ele só exige que os números sejam racionais, para quaisquer números racionais. Então, para quaisquer não, vai dar certo para uns e vai dar errado para outros. Por isso que vem esse tipo de questão. Ele quer que você se confunda, que você pense num caso que dá certo e aí vai dizer que vale para qualquer caso. Não, não é para qualquer caso. Então, verdadeiro, falso, falso, falso. Só tem uma verdadeira, né? Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Então, qual é a resposta correta? Olha aqui, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.